Tanyamarupacharitadi sukirtananu smritta kamena rasano manasanyojya Tishchana vaje tadanuragi jananugami Kalam nayad akhilam iti upadeshasaram Tanyamarupacharitadi sukirtananu smritta kamena rasano manasanyojya Tishchana vaje tadanuragi jananugami Kalam nayad akhilam iti upadeshasaram Gauriya Goshtipati, Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Goswami Thakur Prabhupada, Jagadguru, ele disse que para servir os Vrajavasis, os habitantes de Goloka Vrindavana, aqueles que sentem verdadeira separação de Krishna, um sentimento tremendo de separação de Krishna. O nosso dever é servi-los continuamente. Este é o objetivo da vida. Na verdade, este é o conselho mais elevado de Rupa Goswami Pada. Como entrar e como fazer Raganuga Bhajana. Ele nos dá este conselho final. Mas, em primeiro lugar, nós estávamos explicando o que é rasa. O que nós queremos dizer com a palavra rasa? Pois nós nos confundimos acerca de rasa. Bhaktivinoda Thakur esclarece. A rasa tem uma forma transcendental eterna. Então, os Vedas também têm sua forma pessoal e eles prestam reverências aos pés de lótus do Senhor Supremo. Da mesma maneira, Bhaktivinoda Thakur nos explica que a rasa, a dança e a relação e o prazer transcendental também têm uma forma espiritual. E é por isso que Bhaktivinoda Thakur diz: ó rasa, por favor, nos abençoe com a sua misericórdia para que a gente possa lhe entender, lhe alcançar e lhe honrar, lhe glorificar. Mas as pessoas materialistas, enquanto elas estão imersas nas relações materiais, na raça material, elas não podem entender a raça transcendental. Então, sem raça, sem prazer, sem emoções, ninguém quer viver. Ninguém gosta de viver sem isto. Se não há raça, se não há prazer, se não há desfrute, se não há relação, ninguém quer viver. Se não há raça, quem quer viver? Quem vai ter desejos? Quem vai ter desejo de viver? Então, a raça deve estar lá. Até um mosquito não pode parar de querer ter raça. Se você tentar matar o mosquito vai sair voando, porque ele quer viver muito. Então o mosquito tem seu desfrute, tem seus prazeres, tem suas emoções. Se um porco quer novas fezes e nova urina, aquilo é a raça do porco. Aquilo é o desfrute, a relação, o prazer do porco. Então, de acordo com os diferentes tipos de impressão das vidas passadas, cada alma condicionada desfruta de algo, desfruta de algum tipo de raça. Então, incontáveis almas condicionadas, Chit Atma. Jivatma significa Chit Atma, partículas da consciência. Então, incalculáveis, infinitas almas existem, almas individuais existem. E todas elas têm algum tipo de especialidade. Elas têm um desejo separado, um poder separado.
E sem elas, o universo material não poderia existir. E se elas não tivessem o poder de desejar independentemente, o mundo material não funcionaria, não existiria. Então, Cheta significa desejo individual. Então, mesmo da estrutura molecular de um átomo, você sabe que os elétrons, eles estão pulando de uma órbita para outra. Então, em diferentes substâncias, sódio, potássio, e eles irradiam diferentes cores. O magnésio é branco. Então, cada mineral emite uma cor diferente. Mas o ponto principal é este. O elétron, ele pode pular de uma órbita para outra, dependendo da influência energética ao seu redor. After that, they can come down to lower level or upper level. It's arbitrary. They don't know. Scientists, those who are having experience, they already done experience and it is found true. The electrons are jumping from here and there. Os elétrons estão pulando de um lugar para o outro. E por que eles fazem isso? E lá no nível deles não há regras e regulações. Não há uma regra física para esse fenômeno. Nós sabemos o sentido. Os elétrons, aparentemente, eles têm chetana, eles têm uma vontade, um desejo, um poder independente. Por que eles pulam de um lado para o outro? Nós não temos uma fórmula que explique isso. Eles fazem isso de livre e espontânea ação. Então, os cientistas não estão mentindo quando dizem isso. Mas eles não entendem a filosofia pura. É verdade o que eles estão dizendo. Porque nos nossos manuscritos está escrito que a Shakti, que é a potência, a energia do Senhor está em qualquer partícula deste universo. Então, dentro do espaço, em qualquer ângulo, em qualquer ponto, existe a energia do Senhor. Ninguém pode evitar isso. Então, Shakti, a energia, está em todos os lugares. Ela só pode se transformar de um ponto para o outro, de uma energia para outra. Os cientistas não realizam este verso, mas eles percebem que os elétrons têm um poder independente, uma ação independente. Então, cada alma condicionada tem uma especialidade. E é por isso que existe essa infinita diversidade. É por isso que a criação é infinitamente diversificada. Então é por isso que Chetan Vastu tem as suas especialidades, ou seja, as almas individuais que pervadem o espaço. Então existem incontáveis devotos em incontáveis universos e mundos, mas cada um deles tem sua devoção especial, o que eles vão mostrar, o que eles vão exibir em relação ao Senhor Supremo, cada um deles. Então, Sanatana Goswami começa desde o começo. Então, ele aos poucos avança comparando diferentes níveis. Mas cada alma individual tem uma diferente tipo de potência para trocar amor com Krishna. Mas Krishna está sempre satisfeito, mas mesmo assim ele quer trocar amor com cada uma dessas almas individuais. É por isso que ele manda devotos neste mundo material
para explicar Bhakti entre as almas condicionadas. Então, sem rasa, ninguém quer viver. Sem sentimentos, sem experiências, sem o gosto da vida, ninguém gostaria de viver. Mas nós estamos interessados na rasa material, no gosto material. Nós não temos informação pelo gosto transcendental da vida. Então nós estávamos falando sobre isso ontem, sobre a Prakrita Rasa, sobre a raça espiritual. Essa é a definição exata do Aprakrita Rasa. E Prakrita Rasa, a raça material, é uma perversão dessa relação eterna, desse gosto transcendental. Então, se não existisse a raça espiritual, nós não teríamos a nossa raça aqui, porque a nossa raça é um reflexo, uma consequência da raça espiritual. Então, porém, aqueles que cometem ofensas aos pés de lótus do Rasa Tattva, eles nunca vão encontrar. Eles não vão obter gosto na vida. Então, existe a Prakrita Rasa, esse gosto, esse sentimento, esse prazer transcendental. Então, para alcançar esse nível, nós precisamos cortar todas as nossas concepções materiais, a nossa imaginação material. Tudo isso precisa ser cortado. Você tem que deixar tudo isso. E essa raça transcendental é excelente, não está à disposição do mundo material. Going to be overpowered by this sattva, this material, not material sattva, aprakrita sattva. And not only aprakrita sattva, it is the topmost, bright, so bright, nirmal. Então, existe essa raça brilhante, que é a Ujjvala Bhakti, a Bhakti mais elevada, a devoção mais pura. Like the Ujjabato we speaking, there is no smell of any contamination. E não existe nenhum traço de nenhum tipo de contaminação. Então esse tipo de gosto, a alma condicionada, ela sente. Então quando elas trocam esse gosto com Krishna, isso chama-se rasa. Eu vou discutir isso em detalhe. Mas nós temos que nos lembrar que Bhakti é tão excelente que quando alguém vai experimentar o sabor dessa devoção de Bhakti, então o Srimad Bhagavatam, no Srimad Bhagavatam está escrito, ele diz a Uddhava, e está escrito, então Kapil Maharaj fala com sua mãe Devahuti. Ele diz, ele é uma encarnação de Krishna, ele diz, meu devoto é tão excelente que eu desejo lhe dar várias maneiras de me alcançar. Eu posso deixar ele ficar no mesmo lugar que eu. Eu posso lhe dar a minha forma, as minhas opulências, a mesma forma, Sarupa, Samipa, se associar com Krishna. Essas são as formas de relação com Vishnu Narayan. E ele diz, o meu devoto,
ele não está interessado nessas 5 formas de relação com Narayan. Ele só quer me servir. Isso é algo básico em Bhakti. Ele rejeita todas essas opulências espirituais para me servir. Então, essa Bhakti mais elevada, ela é tão pura que em toda a existência, se algum devoto vai experimentar o gosto de Aprakrita Bhakti, desta Bhakti transcendental. Prakrita significa material, Aprakrita significa transcendental. Então, quando ele experimenta a Prakrita Bhakti, ele jamais deixa esse caminho. É impossível. Então, retomando no 11º canto, Krishna diz a Uddhava, descrevendo as glórias da devoção. Krishna vai dizer: o que quer que você deseje, você pode obter tudo através da minha devoção. Bhakti é tão saborosa. Sarvam madbhakti yogena madbhakto lavate anjasa sargapavargam madhyamo kathanchit jadi vanchati. My bhakti is so excellent. A minha devoção, a minha bhakti é tão excelente. What you like to get through yat karma bhiryat tapasa. Out of tapasa you want to get. Que aquilo que você pode obter através de tapasya, através das austeridades, aquilo que você pode obter através do karma, ou de jnana, ou de vairagya, ou do yoga, ou de caridade. Tudo isso, o que quer que você faça para obter algo, você pode obter tudo isso facilmente através de Bhakti, sem hesitar. Facilmente. Se você vai receber a ajuda de Bhakti, você consegue alcançar qualquer coisa. Se eles quiserem vir à minha terra sagrada, à minha morada, tudo que eles desejarem, não é nada que eles não possam obter através de Bhakti, sem dúvida alguma. Então, essa Bhakti Rasa, essas emoções, esse sabor de Bhakti é tão excelente. E agora nós vamos falar sobre Vaidhi Bhakti e Raganuga Bhakti. Nós já falamos sobre Vaidhi Bhakti, sobre o processo gradual de fazer Bhakti segundo as regras. Agora nós vamos falar de Raganuga Bhakti. Nós vamos falar algo sobre isso. Mas ontem eu não consegui terminar de explicar. Este é o Siddhanta Vichara, o pensamento filosófico de Jiva Goswami Pada no seu Sandarbha. Então ele diz, em primeiro lugar, se você quer ouvir os santos nomes, porque se você ouve os santos nomes puros, dos lábios de um devoto puro, você pode alcançar isso ou pode não alcançar. Então Jiva Goswami Pada vai dizer, em primeiro lugar, você deve ouvir os santos nomes de uma fonte puríssima, e você tem que purificar o seu antakarana. Eu falei sobre isso ontem. Jayo Jayo Hari Nam Chidananda Mito Dham Paratattva Akshara Yakaro Niyajane Kipa Kori Namarupe Abotori Jivedaya Korile Aparo Jayo Hari Krishna Nam. This way actually you have to sing Kirtan. There, everything all Siddhanta there.
So Prathamam, Namno Sravanam, to hear, you have to hear Harinam, and então você tem que ouvir os santos nomes. Karanam, Shuddhi Artham Apeksham. You have to purify Harinam. Você tem que purificar a sua essência, seu antakarana, seu coração, sua mente, sua inteligência, seu intelecto. E você vai entender que tudo é um nome. Rupnam, Vaishishtanam, a forma. Rupnam significa a forma do nome de Krishna. Este é o Siddhanta de Prabhupada Bhaktisiddhanta. Rup also within the area of Nam. Rupnam, Gunnam, Gunanam, as qualidades do nome, a beleza do nome transcendental. Nam Nam, Rupnam, Gunnam, Lilanam, Parikarnam, Vaishishtanam, everything all Nam is within the area of Nam Prabhu. So, dentro da área de Nama Prabhu, dentro do campo da personificação do Mahamantra. Quando o seu coração se purifica, então você pode alcançar o poder e a qualidade de ouvir sobre a forma transcendental do nome de Krishna. Quando você alcançar este poder, esta misericórdia, de se lembrar da forma, da beleza do Senhor, então todas as qualidades do Senhor se manifestarão dentro do seu coração. Quando todas as qualidades do Senhor se manifestarem dentro do seu coração, then you can understand the speciality of all the paraphernalia with all. E aí você vai entender todas as formas, todos os objetos transcendentais da adoração ao Senhor. E você vai entender as especialidades de todos estes aspectos da existência transcendental. Então, depois disso, quando você realizar tudo, a beleza e todos os aspectos da realidade transcendental e da beleza do nome de Krishna, e depois disso você alcança o poder para compreender todos estes aspectos. Por isso tudo isso vai se manifestar dentro do seu coração. E todos os passatempos do Senhor vão aparecer, uma série de passatempos vão aparecer dentro do seu coração. E você não vai precisar aplicar um procedimento artificial. É um processo automático. Aqueles que querem pretendem que estão no nível de Rupanuga e Raganuga de maneira artificial, eles nunca vão obter sucesso. De acordo com o poder, com o seu estágio, você vai ter que caminhar passo a passo. Caso contrário, você pode ser punido. Então, Jiva Goswami Pada é quem explica isso. Quando você recebe toda a misericórdia, tudo vem dentro do seu coração. Esse é o processo gradual. Esse é o estágio, o processo gradual através do qual você pode alcançar.
Então, Ragatika Bhakti, quando alguém ouve um Harikatha, de acordo com as suas impressões passadas, e sente uma grande inspiração para cantar os santos nomes, de acordo com um específico Brajavasi, com um específico associado com o Senhor. Alguém pode gostar de Madhumangal e seguir esse tipo de processo, esse tipo de humor, o humor de Madhumangal, que é brincalhão e sarcástico. Diferentes tipos de devotos existem no mundo transcendental. Nanda e Yashoda, alguém sente prazer em se relacionar com Krishna como uma figura paterna. Mas esse tremendo desejo, esse lola, essa avidez para alcançar Krishna, ninguém pode trazer isso de maneira artificial na própria vida. Isso não é um processo que você alcança lendo livros. Porque no mundo material, nós nunca vemos que alguém vai ler livros e depois vai desenvolver uma atração por comer, por exemplo. Você não pode experimentar o gosto da manga lendo livros ou doces. Não é assim. Você não vai ter você não vai sentir vontade de sentir o sabor da manga ao senti-la descrita num livro. Você não desenvolve o sabor das coisas através dos livros. Achar que é assim está errado. Então, Vaidhi-marga, quando você faz o processo gradual, você tem que saber que se você não seguir o processo gradual pode ser perigoso. Você precisa entender isso. Então, de acordo com as injunções do Shastra, eles vão viver sua vida. Mas isso não é Raganuga Bhakti. Raganuga Bhakti é um nível muito elevado, que vem depois de seguirmos as regras e regulações. Você não pode ler nos livros e desenvolver esse sabor, a avidez pelo sabor transcendental. Não é assim, isso não é possível. Então, o que eu quero dizer com Raga, o que significa Raga? Raga significa espontaneidade, algo automático, algo que jorra, algo que é espontâneo. Então, aqueles que são Raganuga Bhaktas, eles têm uma atração natural por Krishna e Krishna tem uma atração natural por eles. Não há nada de artificial nessa relação. Não há nada de mecânico. Isso chama-se Raganuga Bhakti. Essa é a definição de Srila Rupa Goswami Pada no Bhakti Rasamrita Sindhu. Ishte sarasiki ragaha paramavishtada bhavet tanmaya bhavet bhaktihi shatro ragotikodita. What is Raganuga Bhakti? Então, o que é Raganuga Bhakti? Ishte sarasiki raga. Ishta vastu mane your ishtadev Krishna. Então, a sua deidade adorável, Krishna. Essa atração que você sente. Sarasiki ragaha paramavishchada bhave. When going to overpower your all heart and mind, everything, totally. Quando o nosso coração é totalmente raptado por essas emoções. Como se um fantasma que fosse penetrar você e mexer com seu corpo. Você não pode controlar seu corpo. Quando um fantasma entra no seu corpo, ele mexe seu corpo sem o seu controle. Você já sabe. Sabe como é? Mas quando o fantasma vê que a consciência é muito baixa, aí ele pode fazer isso. Ele pode entrar facilmente dentro daquele corpo
e pode mexer naquele corpo. Eu posso cobrir essa consciência e eu posso brincar com esse corpo. É assim que os fantasmas entram numa pessoa. Mas acredite em mim, se sua consciência está muito alta, se você mantém pureza, se você está o tempo todo cantando os santos nomes, se você mantém a sua pureza física, eu posso mostrar para vocês. Se você tem sucesso total em manter a sua pureza interna e externa, nenhum tipo de magia negra pode entrar na sua vida. Ninguém tem esse poder. Isso não é possível. Então, dessa maneira, eu estou dando este exemplo. Quando o fantasma vê que a consciência de uma alma é muito baixa, ele entra facilmente naquele corpo e toma o poder e age no lugar da consciência daquela pessoa. Eu posso brincar com aquele corpo, pensa o fantasma. Então é assim que o fantasma entra no corpo de alguém. Um espírito. Quando as pessoas recebem espírito, é isso. Então, na verdade, quando na sua mente não há mais espaço para algo que não seja Krishna, que não há mais espaço para coisas materiais, né? Então há uma conexão profunda e forte. Então aí você se perde, você se sente hipnotizado por Krishna, pela tua Istadeva, pela tua deidade adorável. Então este nível de amor chama-se Ragatmiko. Ragatmika Bhakti. Se eu for explicar as palavras, vai levar um longo tempo. Então veja, eu posso explicar isso um dia sobre as instruções de Srila Vishwanatha Chakravarti Thakura. Bom, muito bem. Então esta Raganuga, essa Bhakti Raganuga, essa Bhakti espontânea, ela tem um procedimento. Então existem duas formas. Mas, por exemplo, os sahajias, aqueles que estão fingindo que já estão avançados, eles fazem situações sujas para te atrair, para fazer dizer para você que eles vão te ajudar a alcançar esse nível elevado. Eles acham que você pode fazer isso artificialmente, que você pode simplesmente fingir que já está nesse nível. Se você estiver fazendo serviço com o seu corpo, se você continua ouvindo Harikatha por muito tempo, Harikatha puro, você vai esquecer o seu corpo. Então seu corpo não será mais material. Eu já expliquei isso. Isso está escrito no Brihad Bhagavatamrita. Externamente você pode achar que o corpo daquele sadhu é feito dos cinco elementos da natureza, mas isso não é real. Ele já alcançou um nível aprakrita. Há uma espécie de indução elétrica movendo o corpo dele. Então Sanatana Goswami explica, quando você ouve e canta a Prakrita Harinam, tome cuidado. O Harikatha nectário, que você vai beber e beber, ele vai te purificar. Vai fazer você esquecer o seu corpo e as coisas relacionadas ao corpo. Você pode estar cantando os santos nomes por 20 anos, 30 anos, 50 anos.
Mas você ainda está concentrado no seu corpo material e na sua mente material. Isso significa que seu bhajana não está perfeito, que sua adoração é imperfeita. Porque a um certo ponto você deveria ter esquecido o seu corpo e as coisas relacionadas ao corpo. Eles alcançam Satchitananda Rupa, uma forma feita de Satchityananda. O corpo do Vaishnava que alcança esse nível é a Prakrita, não material. Então, os Sahajiyas, eles vão manipular esse fato e eles vão dizer, eles vão enganar as pessoas para elas acharem que já estão nesse nível. Na verdade, você vai ter que... Os Sahajiyas... Se você é um Sahajiya, seu corpo não é transcendental. Se você não é um Sahajiya, você está tentando da maneira correta. Mas por dentro, você tem que conceber. Os Sahajiyas, eles seguem essa espécie de moda. Eles vão dizer, eu já sou uma gopi. E eles não fazem o bhajana perfeito. O processo deles é totalmente errado. Eu posso discutir esse ponto. Eu espero poder discutir isso pela misericórdia do Guru Varga. Explicar isso. Dentro do seu corpo, de acordo com a misericórdia do Vaishnava puro, se você alcança uma perfeição pura, ou melhor, se você se rende totalmente, se você alcança anugatya total e você fizer serviço, você alcança uma grande misericórdia. Então, automaticamente, você vai ganhar essa inspiração. E dentro do seu corpo, existe uma particularidade de acordo com o gosto do seu serviço. Por que você gosta de fazer esse serviço? Uma pessoa gosta de um serviço, você gosta de outro serviço. Por quê? Eu vou discutir sobre Jiva Tattva quando for possível. Então, este Siddha Rupena, isso significa, como eu já disse, segundo a filosofia de Jiva Goswami Pada, se você caminha nesta avenida perfeita, hoje ou amanhã você alcança toda a misericórdia de Harinam Prabhu. De acordo com toda a misericórdia de Harinam Prabhu, você vai enxergar todos os passatempos de Krishna. E você pode descobrir pela misericórdia do Guru dos pés de lótus, do Vaishnava puro, mesmo que ele não esteja materialmente presente diante de você. Mesmo assim, se você alcança a perfeição, se você não é hipócrita, se você não deseja coisas materiais, se você não deseja instrumentalizar o conhecimento espiritual, isso é uma explicação para a duplicidade. Então, isso é chamado... O Guru Pada Padma pode identificar esse tipo de emoção pura, esse tipo de serviço puro. E eu posso dar exemplo em como Shamananda Prabhu, ele não é um homem material, ele é um companheiro eterno de Krishna. Srinivasacharya também é um companheiro eterno de Mahaprabhu de Krishna. Rupa Goswami Pada, Rupa Manjari. Eles são companheiros eternos de Krishna.
Como é possível que eles tenham descoberto a sua Swarupa? Kanak Manjari, ele é Kanak Manjari. Srinivasacharya Mani Manjari, Narottama Thakur. É Champak Manjari. E assim nós podemos nos informar pela misericórdia do Vaishnava puro. Quem é quem na realidade transcendental? Você não tem que tentar fazer isso, adivinhar isso ou ouvir aqueles que inventam sobre essas formas transcendentais, porque isso pode estragar a sua vida espiritual. Então, um Sahajiya Guru, um falso Vaishnava vai dizer, você é essa Manjari, você é aquela Manjari. E se eu seguir esse processo, esse não é o procedimento correto. Nós podemos provar isso através das palavras de Narottama Das Thakur. Ele nunca falou dessa maneira. Ele nos dá esse conselho de tentar descobrir quem é você no mundo espiritual antes da hora. According to one particular Brajavasi, you are very interested to follow his mood of bhajan you like, so accordingly you will have to, follow, in this body you have to do it, and internally you will have to follow that, externally Sovan Kirtan, everything you are doing by the application of your body. Você tem que seguir o processo passo a passo, usando o seu corpo para servir. What is your bhava, what you like. E você vai ter que identificar o que você gosta. E isso indica a sua forma transcendental. E não é um desejo caprichoso, uma coisa da sua mente. É um desejo que você manifesta através da misericórdia do Vaishnava puro. Então, você vai fazer um serviço dentro de Vrindavana, dentro de Goloka Vrindavana. E se você não receber a misericórdia da personificação dos santos nomes, você não pode tentar pensar na sua forma transcendental. É impossível. Você só vai entender de maneira correta, fácil, se você seguir o processo. So you like to do that kind of seva, avishto, seva. You like to get that kind of, your goal is to attain that kind of perfection, seva. So you have to do. Então, seu objetivo é fazer esse serviço para você alcançar um serviço transcendental. Bhagavan Sri Krishna is Porikar, Vaishishta is there. Sometimes Raganuga Bhakti is open term. There you can find somebody can like Nanda Maharaj, somebody can like Jashoda Ma, and somebody can like Siddham, Sudham, Vasudham, Madhumangal, they can like. Então alguém pode gostar desses diferentes devotos, Yashoda, Madhumangal, Nanda Baba, Radharani, Lalita, Vishaka, Rupa Manjari. São diferentes maneiras de servir Krishna. E de acordo com o seu serviço, com o serviço deles, você vai segui-los. Isso não é algo artificial. Você vai se sentir automaticamente atraído por um determinado tipo de personalidade eterna. Então, quando você... Então, você vai seguir os associados de Mahaprabhu, os companheiros eternos de Mahaprabhu, Rupa Goswami, Raghunath Das Goswami, Sanatana Goswami. Se você ignora isso, se você ignora o serviço de acordo com as suas aptidões, neste corpo você vai ter que seguir Rupa Sanatana e seguir os conselhos deles. Então, Goloka Vrindavana, Brajaloka, isso não significa só um pequeno grupo.
Você pode participar disso de acordo com o seu gosto transcendental. Quem dos associados de Krishna eternos você se sente atraído? Por quem? Então, você tem que aceitar todos esses conselhos. Mentalmente, quando a sua mente é material, então neste caso não é possível. Então o serviço a Krishna não é uma questão de mente material. Pela aplicação da sua mente material, você não pode fazer o serviço. Quando sua mente se torna transcendental, então você pode servir mentalmente. Antes disso, você tem que servir com o seu corpo. Então você pode seguir Lalita, Vishaka, Rupa, Manjari, qualquer um deles. Mas com o corpo físico, com este corpo, que está aqui presentemente, você tem que cantar os santos nomes e seguir Rupa Goswami Pada, Sanatana Goswami Pada, os companheiros eternos de Mahaprabhu. Se você quiser seguir Kasturi Manjari e Manaseva, você teria que seguir Krishnadas Kaviraj Goswami. Se você se confunde, então Radharani, Lalita e Vishaka, porque elas não seguem Ekadasi, você vai falar, eu também não vou seguir Ekadasi, porque eu já estou seguindo Lalita e Vishaka, elas não fazem Ekadasi. Por que eu tenho que fazer Ekadasi? Se você quer segui-los, você primeiro tem que seguir essa primeira etapa. Você tem que segui-las, mas primeiro você tem que seguir Swarupa Gosai, Ramananda, Sanatana Gosai, Rupa Gosai, todos os Goswamis que seguiam o processo corretamente. Você não pode pular. Todas essas manjares que você ouve falar, eles primeiro são associados também de Mahaprabhu, e você tem que seguir o processo que eles ensinam através da lila de Mahaprabhu. Lalita, Vishaka, elas não têm guru, mas você não pode fazer isso. Você vai ter que fazer todo o processo. Elas não fazem Tulasi Seva, nada disso. Mas não é esse o processo, não, isso não é permitido para o nosso nível. Então, isso é filosofia errônea. Se você dizer, não, eu já estou seguindo Radharani, eu não preciso fazer nada disso. Isso não existe. Então, Jiva Goswami Pada, no seu comentário do Rasamrita Sindhu, ele escreve: aqueles que são companheiros eternos de Krishna, você tem que considerar ambos. Mas agora o seu corpo está aqui agora no mundo material, então você vai ter que seguir Rupa Goswami Pada, Sanatana Goswami Pada. Caso contrário, se você pular, você vai ter problemas. Então, você tente entender isso. Depois disso,
Krishnam Smaran Janan Krishnam Smaran Krishna Smaran, Chasso Preshtam Nija lembrar de Samhita Krishna. Tat Katha Ratas Chaso Kuryat Basam Doje Sada. But first of all, you try to understand. Tente entender, em primeiro lugar, um outro verso. Tat Bhavadi Madhurye Sute Dhiryat Apekshate Natro Shastro Najuktincha Tat Lo Utpatti Lakshanam. You are getting inspiration to follow this, those Brajavasis according to your previous sanskar. Você segue os Brajavasis de acordo com os seus In that case, samskaras. you need not go through books E to você find out your, não precisa entrar nos select your livros para choice. selecionar a sua escolha. You cannot do it. Não é assim. So, low utpatti automatically, after that you will have to follow this, seva, sadhu, guru, and everything. Você vai ter que seguir essas Here it is etapas. written, Krishnam Smaran, you will have to remember E Krishna. você vai ter que sempre que se lembrar de and his Krishna especially, what kind of seva e os seus you like associados to do. eternos. You will have to select one Brajavasi under the E guidance você vai ter que of selecionar um Brajavasi. E sob a guia deste Brajavasi, what is going to, and as per your desire, insight, aprakita ichha, aprakita bhava, aprakita, mind, your aprakita mind like to do this seva. So, Krishnam smaran jananchasya prishtam nija samihitam. You have to select according to that. você vai ter que selecionar e de acordo com isso você fará. What kind of seva they are doing all the time, you have to Então, follow. o mesmo tipo de serviço que eles fazem eternamente, você vai ter que seguir. Como Kundalata. When singing song, going to joking with Krishna, Quando ela canta e brinca com Krishna, você vai ter que seguir esse tipo de serviço. Então, de manhã, Kundalata leva Radharani up to Nanda Mandir, there, até Nanda Mandir, you have to follow what in different até time a to casa de time, Nanda what kind of Maharaj. seva. E você vai ter que Time seguir to time, what kind of seva they are doing. ciclicamente esse mesmo seva. Seva you have to E você vai ter que respeitar esse serviço e você vai fazer de acordo com isso, eternamente. Krishnam smaran jananchaso preshtam nija samihitam. Tat tat katha rataschaso kuryat basam brajesa. And you will have to keep your body there mentally inside Dham, Vrindavan Dham. Então você vai ter que manter o seu corpo sempre dentro de Vrindavana transcendental, mentalmente. Então, quando você chegar nesse nível, você vai fazer esse serviço mental ininterrupto. Se fisicamente não for possível, você vai ter que fazer esse serviço mentalmente, pensar nele mentalmente o tempo todo. Então, Krishnadas Kaviraj Goswami escreve no Chaitanya Charitamrita that say Chaitanya Lila Hai Sarva Rakshay Manohamsa Charau Tahate. Chaitanya Lila is one nice, nice Sarava. Very nice, pond. Very nice. Akshay Sarva. Akshay Sarva, it has no unending. Akshay Sarva, there is. And there you will have to, your mind Então, a sua mente, is like Hamsa. ela tem que ser como um cisne. Like swan. You will have to, you will have to move around in the form Você vai ter que flutuar of mind. sobre este lago. Is compared with swan. A sua mente, quando ela é controlada e purificada, ela é comparada a um cisne. Nana Bhave Bhaktajan, different kind of devotees, they are going to express that. Diferentes tipos de devotos exprimem diferentes tipos de emoções. Hamso, Chakravarka, they are going to travel all around, in the Saravar, unending Saravar. Neste infinito lago, nesse lago sem fim. Like Kali Aradhana, you find this Saravar, very nice. And they are going to get the taste of seva all the time. E eles vão experimentar o gosto do seva o tempo todo. Taste of this seva, so continuously there. So, Então, any particular Brajavasi,
Cada Vrajavasi específico, você vai ter que escolher e seguir um humor. Quando você chegar nesse nível e seguir o seu seva, o seu kirtana, o seu humor, mas se você quebrar regras e regulações, então o seu Raganuga Bhajana, o seu Rupanuga Bhajana não vai ser possível. Tu quer que você esteja fazendo será inútil. Você vai fazer uma coisa sem sentido. Então, nesse procedimento, nesse processo de bhajana, estão estabelecidos vários processos, escritos vários processos. Vamos supor que você esteja estabelecido no bhajana e você não consiga fazer esse tipo de bhakti. Mas basicamente você vai ter que seguir o Guru Vaishnava puro. Essa parte da vida devocional você não pode evitar. As outras partes, se você ignorar, então você não tem problema se você ignorar pequenas coisas. Então dessa maneira você vai ter que fazer a sua vida devocional. Então não é uma questão de ir até o Shastra para seguir algo de maneira pessoal. Então, quando naturalmente você vai desenvolver esse desejo através da misericórdia do Senhor Supremo e do Vaishnava puro, você vai ter que buscar os manuscritos e você vai ter que procurar a informação de acordo com o Vaishnava. Você vai dizer, esse tipo de bhava está acontecendo no meu coração, o que eu devo fazer? E neste caso você deve procurar o Shastra e consultar o Vaishnava para estabelecer o seu bhajana neste nível mais elevado. Então, neste caminho, no caminho da adoração, existem muitas questões. Então, o Bhajananga será dividido em diferentes partes. Então, alguns bhajanas estão orientados com bhava e outros estão orientados por sambandha. Some of your bhajananga are going to favor, give you some backing. Some tad bhava viruddha, it is just opposite bhava. And some bhajan procedures there, tad bhava pratikul. These 5 different kind of, you can find. Out of that, Dasya Shakhadidev, তার মধ্যে দাস্য সখাদি কে ভাবময় বলা হয়. Suppose you are developing dasya sakya. Então, vamos supor que você desenvolve dasya sakya. It is one kind of bhava. Isso é um tipo de bhava que vai cobrir o seu coração e você vai seguir isso. Ou mesmo Manjari Bhava, diferentes bhavas que vão se encaixar com o seu coração. Você deve pensar e fazer esse bhajana. Chama-se Bhavamoy. Então, de acordo com isso, você vai receber facilidades e você vai Bhavamoy sadhan. And also Guru Padasraya, starting from Guru Padasraya, Mantra Jap, Priyatama Krishna,
and Nija Vilas, what is your Baba inside, what is desire, and Todio Nijo Janer, you like to do, time to time you like to do seva. Então, às vezes você gosta de fazer seva, ou constantemente você gosta de fazer um determinado seva e desfrutar de Lila, Nam, Gun, Swarup. You are going to get full-fledged Baba, it is related to that. That bhajan sadhana is called Bhav Sambandhi sadhana. Este bhajan é sadhana. Then it is big problem. Você não pode deixar, porque se você deixar, será um problema. Você não poderá avançar. Nija Vilasito Bhav Prapti, you like to get that kind of bhav, that's why you will have to follow Ekadashi, Janmastami. Então, por isso você tem que seguir o Ekadashi, Janmastami, Purushottam Vrata. Você tem que fazer isso para a satisfação de Krishna. Em Bengali nós dizemos, para a total satisfação do Senhor Supremo, nós vamos desfrutar, nós vamos evitar o desfrute material. Então, adorar Tulasi, isso chama-se Bhava Anukula. E isso pode nutrir a sua vida espiritual. Isso chama-se Bhava Anukul Sadhana. Nirmala Dharan Pranam Paviti Anga Sakal Ke Bhav Aviruddha, not going to oppose, not going to make any harm. Se você não vai fazer nenhum mal, não vai se opor ao processo. Actually you can put in your body, Nirmala you are taking to get Kripa of Bhagavan, but actually it is not against your Bhav. It is Bhav not against, it is not going to give you extra facility in your bhajan. Kripa is also. So Hari Namakshar, Mallo, Nirmalla Adi, etc. when you are going to accept pranam, Bhav Aviruddha. It is not against your sadhana bhajan. It is going to favor. This way actually, dessa maneira, and also if you like to ou se você gosta de desenhar com as suas mãos, chest, forehead, nasa mudra, se você gosta de fazer mudras, isso pode ser contra o seu bhajana. Você não deve fazer isso. Você vai ter que pensar no que é favorável e do que não é favorável para o seu bhajana, para a sua vida espiritual. Which is related to sambandha of my Baba, this will have to think this way. Dessa maneira você tem que pensar. Now Rai Ramananda going to discuss about Bhava Bhakti. Então Rai Ramananda vai discutir sobre Bhava Bhakti. 2 days ago. Eu falei sobre isso 2 dias atrás. When you heard before sunrise, I told, this kind of, então, quando você, antes do sol nascer, before sunrise, we find some light rays, everything. Nós encontramos, we can find the sun going to rise. O horizonte fica pintado. Dessa mesma maneira, seu coração vai ficar antes de Prema. E aí, porque Prema estará chegando, e você vai receber uma indicação. Shuddha Sattva Visheshatma. Era fully Shuddha Sattva Visheshatma. Prema Suryanshu Samabhat. It is like Prem Surya. Então é como Prema Surya. Ruchi, according to your taste, going to make your heart is totally clean. Então, quando seu coração estiver totalmente purificado, isso chama-se Bhava Uchate. It is called Bhava Uchate. Now,
You can remember, it was E agora discussing você se at lembra. Ilapartha Kalatam, etc. Second time I am not going to discuss. Now this Eu não vou repetir Bhagavad essa discussão. going Bom, to Bhava get Bhakti the form of prema. vai tomar a forma When de get prema. matured inside her, Quando Bhava Bhakti amadurece no Bhakti, coração, when get matured inside her, then it can take the form of prema. ela toma a forma de prema. So, what do you mean by prema? Prema means O que você quer dizer com prema? Prema significa que diferentes tipos de problemas, impedimentos, obstáculos podem vir na sua vida, mas mesmo assim, o seu sentimento, a sua emoção por Krishna é instável. Ninguém pode parar de fazer você fazer seva. Então, quando o Bhakti amadurece, ela se chama prema. Então, neste caso, diferentes tipos de problemas podem aparecer, obstáculos podem aparecer na sua vida. Mas você vai se achar sempre estável. Você não vai ter mudanças bruscas de humor. Esse é o sintoma de prema. Então, devido à grande atração, uma relação de amor profunda, então, e essa expressão é utilizada para isso em sânscrito, mamata. Depois você vai alcançar sneha, afeição pura. Qual é o sintoma de sneha que seu coração pode derreter? Então essa afeição vai se tornando cada vez mais densa e ela se chama sneha, raga. Depois disso, quando você sobe mais, chama-se pranay. E você vai acreditar com toda a sua força. Dessa maneira, este é o procedimento. This is the procedure. You will have to feel that the sammak masrinitos tanto mamatati shayankitaha bhavaha swaevo sandratma budhait prema nigadati. In Rasamrita Sindhu, no Bhakti Rasamrita Sindhu, sammak masrinitoha santo. When your heart is totally smooth and mamata, está escrito quando seu coração fica totalmente suave e você desenvolve esse apego transcendental e a sua bhava se torna densa, a sua emoção, seu êxtase se densifica. Isso se chama prema. Então existe Sthai Bhav e Sanchari Bhav. Krishna Rati. Tente entender Sthai Bhav. Existem todos esses níveis. Então agora você está entendendo a definição exata de rasa. Quando esse tipo de Krishna Rati com a ajuda de Sravana Kirtana, você recebe um gosto. Isso chama-se Bhakti Rasa. Você recebe um sabor, você gosta de fazer a vida espiritual nesse nível. Todos os processos de Bhakti tornam-se saborosos. Então nós já discutimos Bhakti Rasa.
Essa é uma explicação clara. Então, agora, a raça material e a raça transcendental são duas categorias diferentes. Então, as mesmas relações que nós temos do amor humano, não é? A servidão, amizade, parentela, a relação de amor, isso também existe no mundo transcendental. If you are going to engage them in seva, they can do, otherwise they cannot do. Spontaneously they cannot do. But they have some feeling for Krishna. They have some feeling for Krishna. Então, so Krishna Rati, five different Santo, Daso, Saksho, Vatsalya, Madhu. And Yahate Yahadara Rati Vibhavito Pakasidatana Vibha. What do you mean by Vibha? O que significa Vibhav? Aquilo através do que a sua raça se exprime. Vibhav significa também... existem dois tipos. Você vai ficar animado, excitado com isso. Você vai sentir êxtase. Então existem dois tipos de Vibhav. Dois tipos de sensação você vai receber. Um é um suporte, como um suporte. E outro é um êxtase ao pensar em Krishna. Se você olhar alguma coisa, tudo vai lhe fazer lembrar de Krishna. Este é Udipam. Então existem esses dois tipos. Então Rati, ela é influenciada por esse tipo de Bhava. Alaman Bhav. Então você vai se sentir emocionado, agitado, extasiado. Então Alaman significa suporte. Isso pode ser dividido em duas partes. According to Krishna Rati, Krishna is the Vishayalaman, Krishna is the main, by the help of it, and Krishna é a personalidade principal desta relação. Então, Alam e Vibhav podem ser divididos em duas partes. Jahar Vishay, about which the Rati going to express is Vishay, Alaman, and Vishalaman and Adhar, Asrayavalam. Actually, devotees, they are going to get the taste of that. Então, os devotos vão sentir esse sabor. Isso chama-se... essa bhava chama-se Ashraya. Krishna Vishalaman, Sri Krishna himself, and Asrayalaman, the devotees. Então Krishna é Vishai e os devotos são Ashai. This way you are going to understand this scene, Uddipan Vibhav and Bhav. E Bhava pode ser expressa em diferentes formas. Pode ser na forma da risada, na forma de dança, na forma do canto. Essa Bhava pode se exprimir em diferentes formas. Isso é muito típico. Eu não sei se vocês conseguem entender isso, são coisas muito secretas. Pela ajuda disso, o seu coração, a sua chitta, o seu corpo também vai demonstrar algum sintoma.
your chitta, heart and body is going to be moved, influenced. Seu corpo será influenciado. Então, o nome disso é Sattvic Bhava. E através disso o seu corpo vai mudar de sensações. Esse tipo de Sattvic Bhava tem 8 formas diferentes. Uma é ficar imóvel, a outra é um suor, a outra é uma espécie de êxtase, a outra é a voz que se embarga, que você não consegue falar, e outra é um tremor no corpo, a outra é um desmaio, e outra é perder a cor. A outra pode vir como forma de lágrimas, e a outra pode ser perda de consciência. Em diferentes formas, essa Sattvic Bhava pode se manifestar. No Chaitanya Lila, nós encontramos que Mahaprabhu fala sobre isso. Ele cai às vezes, ele pula no oceano. Diante do Jagannatha, no templo de Jagannatha, ele manifesta diferentes tipos de Sattvic Bhava. Sattvic Bhava tem diferentes formas de manifestar-se. Então existe ficar imóvel. Então, por exemplo, Mahaprabhu, ele corre quando ele ouve Gita Govinda. Ele corre como o vento, gritando Govinda. Aí Govinda grita, Prabhu, Prabhu. E quando Mahaprabhu ouve ele gritando, Mahaprabhu para, ele fica imóvel, ele não consegue se mexer. Ele não consegue se mexer mais. Esse nível de paralisia, jarata. Então existe esse suor e essa espécie de êxtase, esse excitamento. Então ou o corpo pode começar a tremer ou ficar sem cor, ou começar a chorar, derramar lágrimas, ou o estado de consciência diminui muito. Esses tipos de bhavas são coisas muito secretas. Eu sei que você está se chateando com essa descrição. Se você não quiser ouvir, eu posso pular, mas é melhor eu falar sobre isso, é melhor eu tocar esses pontos. Então, às vezes, esse Sattvic Bhava vem como uma fumaça. Às vezes ele vem como fogo. Depois ele vem com grandes chamas. Dhumaito, Jolito, Dipto, Udipto e Sudipto. São 5 tipos. E é algo muito secreto isso. O segundo é melhor que o primeiro. O terceiro é mais forte que o segundo. O quarto é mais forte que o terceiro e assim por diante. E você vai subindo de níveis. Então aos poucos você recebe mais satisfação, mais prazer transcendental. Somente os Nityasiddhas, os Bhaktas verdadeiros, eles têm um tipo de bhava específico. Quando eles desenvolvem bhava, rati, tudo isso, eles alcançam um nível de prazer e de bhava que é só deles. E aos poucos esses êxtases vão aumentando.
Eu não vou discutir todos os pontos desse tópico. Você vai ter que, porém, entender que Rai Ramananda está começando a falar sobre Raganuga Bhakti. Agora ele vai falar sobre isso. Então, depois dessa explicação, Raya Mahashaya Rai Ramananda, ele vai dizer esse verso que eu discuti ontem já. Então, enquanto você tiver apetite, enquanto você tiver fome, você vai poder se satisfazer através da ingestão de comida, através da prashada. Da mesma maneira, quando você fizer tudo, mas se Prema não estiver lá, o Senhor Supremo não pode se satisfazer. Se Prema está no seu coração, então ele vai poder se dissolver, o coração vai se dissolver. About Raganuga Bhakti, I already told, and you know through this sloka what Mahaprabhu told in Chaitanya Charitamrita, Krishna Bhakti Rasa Bhavita Mati Kriyatam Yadi Kutopi Labhate Tatra Lolya Mopi Mulla Mekalam Janma Koti. Então este verso nós já discutimos. So, Raganuga Bhakta, o Raganuga Bhakta, o devoto Raganuga, que alcança esse nível, com a associação dele servindo os pés de lótus em Raganuga Bhakta, nós podemos alcançar esse nível. Não existe outro caminho. Por exemplo, Madhavendra Puripada é cheio de Raganuga Bhakti. Ishvara Puripada vai servi-lo e vai receber toda a sua misericórdia. Então, dessa forma, Raganuga Bhakta só é possível alcançar pela ajuda de um outro Raganuga Bhakta. Por isso que Mahaprabhu diz, você tem que tentar comprar isso, alcançar isso, isso não é brincadeira. Como é que nós alcançamos isso? Como é que nós servimos esse Bhakta, esse devoto? Com grande avidez. Se você tiver uma avidez enorme para alcançar isso, você pode alcançar, senão não. Raganuga Bhakti Avalamman, according to Raganuga Bhakti, Ramananda, now Guritu going to speak that in Raganuga Bhakti, greed, intimate attraction is the main thing. It's very rare. Então, em Raganuga Bhakti, esse tipo de nível é muito raro. E depois Mahaprabhu vai dizer, fale mais para Rai Ramananda. E ele diz este verso. Ok, eu ouvi isso, eu quero ouvir mais elevado do que isso. E Rai Ramananda vai falar. Shanto actually, you know, Santo is inactive, you cannot, Shanto Bhakta actually, if you can apply them in Seva, you can, if you can engage them in Seva, they can do. Então, se você puder envolver tudo em Seva, aí sim, você pode alcançar isso. Então, Shri Rupa Goswami Pada, ele vai falar. Então, isso está no Bhakti Rasamrita Sindhu e nós já falamos sobre esse verso. E Rai Ramananda vai dar exemplo sobre isso. Aqueles que estão desfrutando Shanta Bhakti Ras, Satchidananda Sarup Paramatma Param Brahmo Sada Sarup Samprapto. Todos esses aspectos is going to give our, Kipa, final Kipa, Gotidayakto. Nós recebemos misericórdia final dessa maneira. Então, em Shantarati, aqueles que são Shanta Bhakta, eles estão numa condição totalmente neutra e equilibrada.
So they are nirapeksho, mamata sunno, attachment is not there as such. Ahankar breath, have no vanity, no false ego. Eles não têm mais vaidade nem falso ego. They are actually keeping silence. They are not going to speak. Except that also some qualities are there, it's very, rare actually. Mas eles têm qualidades muito raras. So, actually, Dasya Bhakta Rasa, Mahaprabhu going to hear about Dasya Bhakti Rasa. So, Santa Bhakta Rasa example I can give, Nava Yogandro, Chatussan, etc. Então, esse é o exemplo que eu posso dar. And Santa Bhakta Braje, Brikshala, all the keepers of Vrindavan, Então, todas as plantas de Vrindavana, as vacas transcendentais, a flauta de Krishna, Venu, there's a Santarasa, Praviti. Atho Dasya Bhakti Rasa, here Apanam Priti Bhakti Rasa has some, laughful seva. Priti Bhakti Rasa. Dasarati in this Sepa Sevak Bhav must be there. There is Sepa Sevak Bhav, is Prabhu, I have to serve. So Sepa Sevak Bhav is there. Então, existe um desejo de servir. Tini Aradho, I am going to receive him, do seva. Um desejo de adorar Krishna, de servir Krishna. I am seva. This kind of bhav must be there. Então, esse tipo de emoção tem que estar lá. Eu sou o servo daquele Vaishnava puro. Eu gosto de servir. Mas isso você pode sentir também por Krishna. One is Sambham with avi, aimel Sambham, out of some respect, Sambham. Então existe uma servidão a Krishna que é feita com respeito. Sambham means with avi, com avi, fear is there. Com um certo nível de medo, de temor. É um serviço que tem um nível de respeito e temor. Sambham achi bhai, bhiti, misrita bhav, mixing with some avi, bhav. Mas existe este outro Gora Bhav. Tem algum toque de glória. Mathura, Dwaraka, they are sevakam, they are Sambham Priti Bhakti Kare. They are those sevak in Mathura, in Dwaraka, they are going to serve Krishna, but have some avi-bhav, have some not, with some avi, some mixing of fear. Então, alguns vão servir Krishna com esse toque de temor. Eles têm um nível de respeito por Krishna. Então, dentro de Vrindavana, de Goloka Vrindavana, de Vrajadama, eles vão limpar Krishna, eles vão lavar Krishna. Inside Vrajadam, Rattak, Patrak, Chittak, Sevak, those Sevak, they are having Gaurav Priti, have some glory above inside, some respect. Eles sentem um nível de respeito por Krishna. Ele é o príncipe, Nanda Kumar, ele é o filho do rei Nanda. Ele será rei no futuro. Então eles tomam cuidado dele com esse sentimento. Então eles mostram sneha, afeição, mas eles pensam, nós temos que cuidar dele, nós temos que servi-lo dessa maneira. Isso é porque quando Krishna é muito pequeno e ele é muito irrequieto, eles vão controlar Krishna. Ei, vou falar com Yashoda mãe, vou falar com a sua mãe. Eles têm seu direito, porque eles querem controlá-lo por amor. Então é por isso que quando Krishna era muito novinho, então ele manifesta esse Chanchal Bala, esse comportamento irrequieto. Eles dão um pouco de medo em Krishna, eles falam, ei, não faça isso, não faça assim. Então, mas nesse outro nível, Gaura Priti, o afeto é muito maior. Então,
Então, quando o Senhor Supremo ele faz esse tipo de... ele é servido dessa maneira. Por exemplo, quando ele vai para Dwaraka, quando Krishna vai para Dwaraka, ele vai se lembrar a maneira como ele era servido em Vrindavana. Eu recebia serviço deles assim, assim. E o Senhor pode se lembrar do nome deles e do serviço que eles faziam. Mesmo que ele esteja em Dwaraka, ele lembra disso. O seva feito em Vrindavana e Mathura. Dentro de Dwaraka, Krishna mostra às vezes 2 mãos ou às vezes até 4. Mas em Vrindavana nunca 4 mãos, somente 2. Ele só tem uma flauta na mão e ele toca a flauta. Ele tem uma pluma de pavão. Here is one ego, very sattvic ego. I am gop, I am, milkman, gop. Então, às vezes ele se sente um gopa, um vaqueirinho. E ele se veste de acordo com essa emoção. Mas em Dwaraka, ele já se veste como um kshatriya. E as suas associações também, as suas relações são com kshatriyas. Então existem 4 categorias para a raça. Então no Rasamrita Sindhu, Rupa Goswami Pad dá essas informações muito precisas. Então há muitas coisas em relação a isso. Muitas explicações. One is actually one is Adhikrita Das. Então existe também Adhikrita Das. Isso significa aqueles servos que estão sob o controle direto de Krishna. Four types of Adhikrita Das, they are already engaged in seva by Krishna. Então isso significa que eles já estão sob o controle de Krishna, que são como Brahma, Shiva, Indra. Eles agem de acordo com o desejo e as instruções de Krishna. Eles fazem o serviço dessa maneira. Se chamam Adhikrita Das. Depois existe esse outro tipo, Asita Das. Eles estão com problemas e tomam o abrigo de Krishna. Eles vão dizer, nós somos Das ou Dasa. Somos servos. Kalyana, after facing so many problems, finally going to declare that I am your Das, Seva. Jarasandha, actually so many kings, muitos reis they were kept into prison foram aprisionados por Jarasandha. Finally, when they então, quando eles descobriram que o Supremo Senhor Krishna estava lá, eles começaram a expressar o seu humor humilde. Ó Senhor, se você puder nos salvar, nós estamos na prisão aqui de Jarasandha. Isso chama-se Asita Das, um tipo de serviço a Krishna. Então, quando Jarasandha os coloca na cadeia, eles automaticamente vão receber a misericórdia de Krishna através do serviço. Asita Das. It is called Asita Das. And this Asita Das also can be divided into, isso chama-se Ashrita Das. Isso pode se dividir em 3 partes. Sarana. One is Sarana, like Kaliya. After getting so much trouble, going to take shelter. Sarana. You excuse me. Alguém que depois de muitíssimo tempo resiste, mas finalmente toma abrigo aos pés de Lord Krishna. E depois existe Ganishara. Então existe também a categoria de Sevanista, como Ikshvaku. Isso está explicado no 10º canto do Bhagavatam.
Todos eles têm So, seva this muda, Asitodas, first I um amor de serviço. discussed, and these Asitodas also can be divided into three parts. E esse ponto pode ser dividido em três partes. Gyanishwar, Sevanishto. Sharana is the example of Kaliya. Por exemplo, no caso de Kaliya, Those were predominating factors, Jnana. There's called Sanakadi Munigan, and Sevanishto. They are busy with Seva. Their predominating factor is Seva. então eles estão sempre ocupados em serviço. Chandro, Dhajo, Harihar, Bahulasya, Chaku, Srutodev, Pundarik, Adi. Como Pundarika, Ikshvaku, Chandradev, todos eles têm seva muda, amor de serviço. Então, Parishad Das, por exemplo, o exemplo é Uddhava. Eles são companheiros eternos de Krishna. Eles fazem serviço de acordo com o desejo de Krishna. Por exemplo, Uddhav, Darup, que está fazendo correr a carruagem de Krishna. Às vezes Uddhava vai agir como ministro, dando conselhos a Krishna. E Daru vai guiar outra carruagem. Então, muitas vezes eles estão servindo. Por exemplo, tem aquele servo que vai dar a mão para Krishna para que ele suba na carruagem. Uddhava serve também dando conselhos em diferentes maneiras. Às vezes eles podem fazer serviço direto. Entre os Kauravas existe Bhishma, Vidur, Parikshit. Eles têm esse outro tipo de serviço. Como Parikshit, que ouve o Harikatha e serve Krishna ouvindo o Harikatha. O Bhishma Deva também. Ele serve Krishna nesse nível. Vidura, Parikshit. Eles são Parishad Das. E os Anupam Das são aqueles que seguem Krishna. E entre eles, nós temos que notar que eles estão sempre ocupados com um serviço direto, imediato. Eles têm uma atração tremenda por Krishna, um grande afeto. E por isso eles estão sempre ocupados em serviço, em como satisfazê-lo. Em Dwaraka também nós podemos dividir os tipos de servos em diferentes níveis. Os Anugadas são aqueles que seguem Krishna, eles servem Krishna, mas não podem viver sem ele. Aqueles que, por exemplo, vão balançar a chamara na Assembleia de Krishna, vão abanar Krishna. Eles vão segurar o cetro de Krishna. Aqueles que vão trazer folhas de betel para Krishna. Então, dentro de Dwaraka, nós temos o exemplo dos Anugadas. Eles estão sempre seguindo Krishna. Subishal, Premakando, Makarand, Marakando, Anando, Chandrahas, Payodo, Bakul, Rasado, Sarda, they are always doing seva, Brajapurasto. Eles sempre fazem seva. Some of them Rattak Sarvasashto, among them Rattak is Sarvasashto, continuous seva he is doing, eternal seva. Bhakti Udharan, what is the example I am giving?
Então, por que eu estou dando esse exemplo? Quem dá esse exemplo é Ramananda. Actually, Rakta going to pray unto the lotus feet of Giriraj Dharan. Hey Prabhu, you bless me. Então existe essa oração aos pés de lótus de Giriraj, de Govardhana. They are praying always that so that they can serve the lotus feet. Para que eles possam servir os pés de lótus do filho de Nanda Maharaj. Cada vez mais, cada vez mais. Dessa maneira eles desejam servir Krishna. Das there serving this way, and also some example I can give. Então existem também outros exemplos de serviço a Krishna, como Nanda Maharaj, que leva seu filho a Goshala para ensinar como ordenhar as vacas. Goshala going to teach him this way. You have to make milk, in a pot from Gomata. In the meantime, Yashodama is going to send one servant to bring Krishna, because already late, to arranging bath for Krishna, everything. Then going to request Nanda Maharaj, when I am coming here, Yashodama sent me to take Krishna, because they are all arrangement waiting, they are waiting. But so then Nanda Maharaj is going to give it, say, okay, you can now go. Then Krishna with that servant going to Yashodama. E Krishna vai com esse servo até Yashoda, porque o banho de Krishna está sendo preparado. So they are going, and there also those who are going to arrange their bath, they are also waiting. E também aqueles que estão preparando o banho de Krishna também estão esperando. Yashoda vai beijar Krishna, a mãe de Krishna vai beijá-lo repetidamente. E depois disso, Yashodama vai falar com os meninos que estavam seguindo Krishna. Eles vão dizer, agora vocês podem ir para os seus quartos e tomar banho. E depois vocês podem vir até a sala para tomar prashada com Krishna todos juntos. Agora vão tomar banho, vão? Ela fala. E ela vai abraçar seu próprio filho Krishna e vai arranjar o banho dele e trocar as roupas dele e passar perfume e cremes nele. E depois ela vai arrumar a prashada. E esses diferentes tipos de serviço existem, nós vamos discutir isso, e são coisas bastante complicadas. Vocês estão sentindo, não? Vocês devem estar cansados, eu sei. Porque esse capítulo é Rasa Tattva. Pessoas normais não têm acesso a isso. Bom, amanhã nós vamos falar sobre isso. Tente entender estes versos, pronunciados por Rupa Goswami Pada. Rupa Goswami Pada vai dar este conselho. A cada fração de segundo, você tem que se conectar se você quer receber serviço interno. Rup Gun Lila, you have to say, Tannam Rupa Charitadi Sukirtananu. Sukirtananu means? O que Sukirtananu significa? Não somente o Kirtana. É o Sukirtana, é o Kirtana puríssimo, sob a guia do Vaishnava puríssimo. Então existe o Kirtana que não tem Anugatya, que não tem guia do Vaishnava puro. Tannam Rupa Charitadi Sukirtananu Smritva, you have to remember, you have to think about it. E você vai estar sempre aqui se lembrando disso. E fazendo um paralelo entre a sua mente e a língua enquanto você está cantando. Como quando Radharani fala diante de Krishna.
Hridaya Mon, More Mon, Vrindavan, Mone Mone Akkolimani. For other people, their mind is different. Então, para outras pessoas, a mente é uma coisa e elas falam outra. Mas Radharani diz, a minha mente entra, ela é idêntica a Vrindavana. A minha mente é igual a Vrindavana, Radharani diz, não há espaço intermediário entre uma coisa e outra. To play, to go with sportive mood, you will have to play. Very nice. Then I can think you are going to show your full kripa, otherwise not. Ane hridaya mon, mon Vrindavan monevari akkorimani, taha tomar charanodaya. There in Vrindavan, your lotus feet, if you can. Lá em Vrindavana, nós podemos encontrar seus pés de lótus. Jadi kara uday, tabe tomar purna kripa mani. Then we think you are full kripa. Então, dessa maneira, Rupa Goswami Pada explica, você tem que aplicar a sua boca de acordo com aquilo que você está pensando e falando e cantando, de acordo com o serviço. Rasana significa língua. Você vai ter que harmonizar a sua mente, a sua língua, a sua fala, de acordo com o seu serviço. Em 24 horas você vai ter que se ocupar em serviço. Esse é o seu segredo de Raganuga Bhajana. Tannama rupa charitadi sukirtananu smrita kamena rasanama nasiniyajya tishtana vaje tadanuragi jananugami Kalam naid akhilam iti upadesha saharam vancha kalpatarusya ki pasindu bhavicha patitanam pavana bhavishna bhyo namo.